e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Jesus. Graças a Deus, meu amigo, por este rico privilégio ao qual a Igreja de Jesus Cristo está aqui neste lugar para anunciar a sua palavra poderosa. A palavra, meu amigo, ao qual Jesus Cristo mesmo, um dia, ele pregou nesta terra e ele ordenou que os seus apóstolos e os seus discípulos fossem pregar também a este evangelho poderoso, que tem o poder de libertar a vida do mais vil pecador. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16: e eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Jesus, meu amigo, ele passou, aleluia, o seu ministério nesta terra, aproveitando a oportunidade, pregando o evangelho. No livro de Mateus capítulo 10, versículo 7, ele disse para os seus discípulos: por onde forem, anuncie esta palavra, o reino dos céus está próximo. Glória a Deus. Ele disse, deu a ordem aos discípulos, e os discípulos fizeram o mesmo. Eles foram pregar o evangelho, eles foram anunciar a palavra de Deus. Jesus deu orientações a eles, como ele disse em Lucas capítulo 10, versículo 16: aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvido, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando também aquele que me enviou. Jesus, meu amigo, ele disse em João capítulo 3, versículo 34: aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, porque ele dá o seu Espírito sem limitações. Jesus foi enviado para pregar o evangelho. Ele ordenou, meu amigo, aos seus discípulos pregarem o evangelho. A Bíblia Sagrada nos fala, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, está escrito assim: o evangelista Lucas disse: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado às alturas, depois de ter dado instruções por meio do seu Espírito Santo aos discípulos ao qual escolheu. Depois do seu sofrimento, Jesus lhes deu provas indiscutíveis de que havia ressuscitado. E o texto continua dizendo assim: certa ocasião, enquanto comia e bebia com ele, disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, ao qual lhes falei. Porque João os batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí alguns dos que estavam ali perguntaram: mestre, é neste tempo que vais restaurar ao reino a Israel? Ele disse: não lhes compete saber os tempos e as datas, ao qual o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.